Bom dia, meninas! Já estou por aqui aguardando as minhas amigas Gina e Val para dar continuidade à série de lives deste mês. Fique por aqui, temos dicas, temos muita coisa boa para partilhar com vocês. Bom dia, Val, eu vejo você. Peça para entrar aí que eu já te libero. Tô ajustando aqui minhas demandas. Bom dia, Gi. Aceitando. Vamos aguardar o Instagram comunicar que nós já estamos por aqui. Bom dia. Bom dia, minha amiga. Cheguei. Bom ter você aqui. Bom dia, Sônia. Obrigada. Val enviou solicitação? Eu aceitei ela, mas não sei o que está acontecendo aqui. Entrou! Eu vejo vocês duas. Bom dia, meninas. Eu não vejo ninguém. Tudo bem com vocês? Não vejo a Val. Não me vê? Como é que eu fiquei aí na tela? Só vejo você. Eu estou Tá vendo as duas. perfeita. Tá alinhada, minha amiga. Então tá bom. A minha imagem Tá tá bom. boa aí? Tá bom. Não posso dizer. Qualquer Tá coisa bom. ficar falhando, vocês avisem, tá, meninas? Tá Então perfeito, vamos mandar Val. os desafios. Bora. Vamos comunicar que nós estamos por aqui para nossas amigas, para nossos grupos aqui. Que maravilha estar aqui com vocês mais um dia, né, meninas? Sim, Se vocês com acharem certeza. também que tá muito barulho, vocês me avisem, né? Tô fora de casa, então pode acontecer Você de tá estar... com fone? Não. Ah, porque o fone ajuda. Eu tô usando fone nessas lives das férias, porque você sabe, né? Todo mundo em casa, aí já viu. Imagina. Aí já viu. Se não usar fone, vocês escutam tudo aí. O que acontece nos bastidores. Doralice, que linda! Seja bem-vinda. Nunca vi você por aqui nas nossas lives. Acho que está estreando. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Sônia Rosa, seja bem-vinda. Que linda. Bom ter vocês, meninas, por aqui. E presente maravilhoso para a gente fazer essa partilha, né? Então tá ajustado aqui o nosso som, tá perfeito aí. Nos dê um feedback. Vocês conseguem ver as meninas aqui Consegue também? nos ver, nos ouvir. Isso é importante. Obrigada, Sônia. Isso é importante. Importante estarem nos ouvindo bem, nos vendo bem. Eu não tô vendo a Val, mas seguimos assim. Não tá vendo? Eu nem vou Estou arriscar. Eu não tô te vendo, mas eu não vou arriscar sair e depois ficar mais complicado. Vou deixar aqui mesmo. Segue o baile. Tá. Vejo. Então, bora lá, né? Eu vou dar a introdução aqui no nosso propósito de hoje, né? Para as meninas que estão entrando agora, todas as quintas-feiras, a gente faz essa entrega há mais de um ano, né? Eu e a Gina seguramos o ano passado inteirinho. Hoje a gente está aqui com a nossa amiga também terapeuta, a Val Cecília, aqui, né? Nesse espaço aqui, fazendo essas partilhas preciosas, porque a gente acredita em uma mensagem além de nós, né? A gente entrega nossas queridas pacientes, nossas seguidoras e aquelas que vão assistir posteriormente. Então, eu quero dizer para você que esta live faz parte de uma série com um propósito que a gente está trabalhando esse mês, primeiro mês do ano, janeiro branco, né? Cuidando aí, né? Dando foco na saúde mental e emocional, que é algo que a gente está falando o ano inteiro, né, Gil? O ano passado inteirinho, porque esse é o nosso foco, é a nossa metodologia de trabalho, cuidar das emoções femininas. Nós somos especialistas no universo emocional feminino. E cada live a gente traz um tema, cada live complementa uma outra, né? E hoje a gente vai dar continuidade, né? O que a gente começou a tratar nas duas lives anteriores. Essa é a terceira live. Então a gente está falando aqui sobre aonde foi que essa mulher se perdeu,
e ela acaba não conseguindo realizar, concretizar os seus sonhos, os seus projetos, né? Os seus objetivos de vida. E também tem aquelas que ainda nem planejaram o seu ano, né? E já está começando o ano frustrada, né, meninas? A gente pega muitas pacientes nesses estados emocionais. Estagnação, medos, bloqueios, frustrações, né? E aí, o que a gente faz, menina? A gente prepara um ambiente seguro, acolhedor e sem julgamento, como esse, né? Um bate-papo aqui na live para a gente tratar de questões do nosso universo. Por que será que isso acontece, né? E eu quero perguntar para nossas queridas que estão chegando por aqui, né? Como você está hoje, né? Como está o seu emocional? Como você está chegando aqui nessa live hoje, né? Quais são aí os seus planos, projetos? Já fez os seus planos para esse ano, né? Tem alguma coisa que ainda te prende, te bloqueia, te amedronta, né? Então, eu quero ouvir aí, né, as saudações, as boas-vindas, né, das minhas amigas para essa série de hoje. Continuando aí o nosso propósito, né, de entrega. É uma coisa legal, né, Citra, da gente falar, né? É que além dos nossos conhecimentos, né, que a gente tem, dos atendimentos, né? A gente traz isso para a live. E muito mais, né? Mais do que o conhecimento, os atendimentos que a gente tem no dia a dia, né, com as mulheres. E esses temas que a gente traz para a live. Essas dificuldades que nós encontramos nos atendimentos, no dia a dia, nós trazemos aqui, para ajudar outras mulheres que ainda não estão no processo. Né? Encurtar esse processo, ter esse conhecimento, saber quais são os passos, porque isso é muito importante. Como falamos na última live, estamos aí no início do ano, hoje é dia 15 de janeiro, né? Já se passou aí 15 dias. Então é muito importante a gente ter essa reflexão. E a Cícera acabou de falar, muitas mulheres, né, muitas pessoas não têm ainda nem seus planos para 2026. Não sabem o que querem de fato, não tem clareza. E no início do ano é muito importante a gente ter essa clareza. O que eu quero de fato. Que às vezes é muito superficial, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas é com detalhes. O que você quer, no detalhe. Você já aplicou metas, né? Já colocou no papel? Então, essa importância, essa clareza que a gente está trazendo aqui para essas mulheres, para auxiliar, né? Nesse janeiro branco também. A gente está contribuindo aí com o nosso conhecimento. Gratidão, Val. É isso aí. Como disse a Cícera, nós estamos aqui firmes e fortes, né? O ano inteiro, mais, né? Um ano e meio, né? Praticamente, né, Cícera? Praticamente, né? Dia Nilza. E aí, a missão é a seguinte, é trazer consciência. Porque eu sempre acreditei no conhecimento como chave de empoderamento. Né? Quando a gente desconhece que existem ferramentas que podem tirar a gente de uma prisão emocional, de um sofrimento emocional, a gente sofre muito mais, tem necessidade. Eu costumo dizer que é sem necessidade, mas tem gente que fala assim, mas você está sofrendo que tem uma necessidade, sim. São pontos de vista, né? Mas eu sempre toco nesse ponto de que se o conhecimento que a gente tem pode tirar alguém de uma prisão emocional, a gente não falar, a gente não manifestar, levar túmulo com a gente, é uma baita de uma coisa muito errada. Falar um negócio feio. É uma coisa muito errada. Então, assim, que nós possamos nos esvaziar desse conhecimento, porque o cemitério está cheio de conhecimento que não foi declarado, que não foi passado para frente, que sonhos que não foram realizados, missões que não foram feitas, empresas que não foram criadas, filhos que não foram gerados. Então, assim, se a gente levar, expandir, né, para além de nós esse conhecimento, hoje, uma mulher que nos ouve, né, pode ter uma esperança, né? Ter uma clareza de que ela não precisa passar por nada sozinha, né? Eu mesma estou passando no luto e a minha tendência é entrar numa ostra, é o meu modus operandi. Então, o que a consciência me traz? Que se eu não sair do automático, o meu sistema automático, que é minha programação natural, seria me entrar numa ostrinha, me fechar na minha casinha de casco de tartaruga
não deixar as pessoas me acessarem, né? Então, a clareza, a consciência faz com que a gente se abra para esse processo ser menos dolorido, por mais doloroso que seja, né? Então, quando eu estou aqui desafiando as minhas próprias circunstâncias, é por isso, por um senso grande de missão. E eu espero que hoje, alguma mulher que esteja aí ouvindo possa se empoderar desse conhecimento que liberta. E esquecer daquele negócio de que ignorância é uma bênção. Esquece isso. Ignorância não é uma bênção. Ignorância te deixa menor do que você poderia ter. Uhum. Você falou pontos importantíssimos, minha amiga Gi. Você falou, né, um ponto tocante. Você está passando por um processo muito sensível, né? Passar por um luto e estar aqui com a gente, porque acredita que essa mensagem é para além de você, né? Você tem conhecimentos valiosos, preciosos, que podem alcançar outras mulheres e transformar a vida dela, mesmo você estando passando por algo, né, tão obscuro neste momento, mas você não está presa a isso, né? Você está aqui fazendo aí, né, acontecer a sua vida da melhor forma possível. Então, eu quero parabenizar aqui minha amiga Gina, né, por ela ser essa fonte inspiradora aqui para nós. Já falei para você, amiga, nos bastidores, né, que eu não sei se eu, passando por um luto, estaria como você aí, firme e forte, né, apresentando aqui uma live, falando aí uma mensagem poderosa. Porque cada um está num nível, né? Ou eu olhando para mim, talvez eu não conseguiria estar fazendo o que você está fazendo hoje, né? Então, você é uma inspiração para nós, né? E que você continue firme aí no seu propósito maior, né? Porque é para além de você e é inspirador, viu? E o que eu quero continuar aqui dizendo para essas mulheres é que a gente não se perde de uma vez, né? Para a Gi estar aqui hoje é porque ela poliu a identidade dela, né? Ela sabe quem ela é. Ela não é o luto, ela só está passando por um luto, né? Mas ela não é, né, essa obscuridade, essa escuridão de, né, que o luto traz, né? Muitas coisas para ressignificar, para olhar, que às vezes não é tão fácil, né? Para ninguém é fácil. Então eu quero dizer para você, mulher, a cada passo que você dá, ou você está se perdendo, ou você está se encontrando nessa vida, né? Então, cada passinho que a gente dá, cada amanhecer, é uma oportunidade tão rica, né? E a gente falou, quantos sonhos estão perdidos lá no cemitério? Quantos filhos, né, que poderiam ser gerados, que ficou apenas nos sonhos, a pessoa não conseguiu, né? E olhando para a minha vida, eu sou um projeto de Deus, né? A Val é um projeto de Deus, a Gi é. E nós fomos criada, idealizada por um Criador que nos fez completas, né? Só que muitas mulheres, nos nossos atendimentos, a gente vivencia isso, que estão presas e estagnadas, né? Sem reconhecer a sua potencialidade, naquilo que ela consegue concretizar, realizar, sonhar, né? E o que aconteceu? Né? A gente quer falar sobre isso, a gente quer acolher histórias, a gente faz isso, né, no nosso trabalho. A gente acolhe histórias, a gente ouve, né, sonhos que se perderam. Tem mulheres que falam assim, eu nem tenho sonhos mais. O que será que eu quero daqui para frente? Né? Como você vai começar um ano, né, sem projetos e sonhos? É como se você pegasse um carro e você fosse dirigindo por uma estrada que você nem sabe onde vai dar. Você apenas está acordando, está sobrevivendo, né? E isso não é a mensagem que a gente quer tocar. A gente quer dizer assim para você, se você está nesse estado, você não é isso. Você apenas está em um estado. Mas você nasceu para algo muito maior. Você nasceu para ter uma vida próspera, né? E abundante. E quando a gente fala dessa abundância, dessa prosperidade, não é ter riquezas. É maravilhoso. As pessoas têm posses, têm bem, têm um conforto financeiro. É maravilhoso. Todo mundo almeja isso quanto ser humano, né? Ter uma vida próspera também financeiramente. Mas é ter essa amplitude, né? De ser próspera emocionalmente, próspera nos relacionamentos, próspera nas escolhas de vida, né? Sentir esse alto amor. Porque tem pessoas que têm retorno financeiro, mas às vezes não tem essa paz interior, né? Não consegue nem se olhar no espelho, se acham fracassados, mesmo tendo dinheiro, por exemplo. Eu já atendi pessoas, eu ouvi isso de pessoas que tinha posse e falavam assim, olha, isso não me traz paz, porque quando eu tô sozinha, sem amigos, eu sinto que eu não sirvo para nada. Ou seja, ela só se sente útil servindo alguém. Se ela parar de servir, se ela parar de executar a função no trabalho dela, ela perde a identidade dela. Ela não sabe mais quem ela é, né?
Então, essa mensagem é para você. Se algo está te tocando aqui, né? Se você já se sentiu, né, perdida de você mesmo, em que fase que isso aconteceu, né? Comenta aqui com a gente. E eu quero dar boas-vindas para Nilza Olinto, também uma terapeuta amiga, nos acompanhando, nos prestigiando aqui. Que linda. Seja bem-vinda, Nilza. É isso, né, Cícera? Pegando aí, né, o exemplo da Gi mais uma vez, é esse exemplo que a gente precisa levar para a nossa vida. Porque Sim. todo tempo a gente vai passar por dificuldades, vamos passar por problemas, faz parte da nossa vida, né? E como você falou, isso não me define, eu não sou o meu problema, eu não sou a dificuldade deste momento que eu estou passando. Eu também passo muitas dificuldades. Só que a gente, quando tem essa maturidade, né, quando a gente cuida deste lado emocional, por isso da importância desse cuidado emocional. Porque é a partir dele que você vai conseguir, sabe, dar de frente com a sua dificuldade, com o seu problema, e não cair. Porque vai ter, sempre vai ter. A gente precisa estar forte, né, internamente, amadurecido ali o nosso emocional, para a gente lidar com todas as situações que vier. A gente não tem mais medo das situações que vêm, porque a gente sabe que a gente, de alguma maneira, vai conseguir passar por aquilo. Essa consciência que a gente precisa ter. E tudo isso começa no cuidado emocional. Né? Como a gente tem visto, nós mulheres, aí eu também me perdi nesse sentido, de querer cuidar de tudo e de todos. Né? A mulher tem essa dentro dela já, né? Mas aí que tá, por isso que muitas vezes muitas mulheres se perdem. Porque ela está focada tanto em fazer, tanto em ajudar, tanto em resolver, né, as questões das pessoas, e ela acaba se deixando, né, o abandono mesmo emocional. E isso desconecta você, mulher, de você mesma. A gente precisa estar conectada com nós mesmos, né, porque nós somos, sim, fortes, né, tudo isso que falam da gente, nós somos. Só que só vamos manter isso se a gente tiver esse autocuidado emocional. Se a gente cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções. Eu vejo nos atendimentos também, as mulheres não conseguem nem definir quais são as emoções que ela tem. O que ela está sentindo perante aquela dificuldade. Está com problema. Ela não sabe definir o que ela sente perante aquilo. Isso dificulta você cuidar. Por isso que a clareza é essencial. E a gente acolhe, né? Qual é a dor? Qual é o sentimento? Estou me sentindo triste, magoada, rejeitada? É isso que a gente vai trabalhar. E o nosso processo terapêutico é bem voltado para isso. Né? Não para o problema que você tem, mas para a raiz. Que algo ocasionou aquilo. Então é essa busca que a gente faz. Mas depende de você, mulher. Né? Você precisa ter essa consciência. Eu falo pelo que eu vivi. Para mim viver tudo que eu vivi, ter estudado tudo que eu estudei até hoje, primeiro eu precisei ter a consciência de que de fato não estava certo, minha vida não estava boa, não estava feliz, que eu estava naquele fundo do poço onde eu me encontrava. O primeiro passo foi a consciência. Ali quando eu tive a consciência que aquilo não era para mim, que eu não queria mais viver daquele jeito, aí eu fui dar os passos. E foi pequenos, né? Porque eu estava tão no fundo do poço que eu não tinha nem dinheiro para investir em mim. Tinha nada, não tinha R$1 para investir em mim, investir em conhecimento. Mas eu comecei a buscar, né, participar de treinamento, de lives. E olha só, uma live que eu entrei já trouxe essa mudança na minha mentalidade. Eu vi que ali era possível a minha mudança. Então, não despreze os pequenos passos. Às vezes uma live, uma coisa que você escuta aqui, que foi o que aconteceu comigo. Uma palavra que eu escutei em uma live trouxe uma consciência para mim. E ali eu decidi. Numa live eu decidi, eu não vou mais viver desta forma. Eu vou procurar ajuda. Então, não despreze os pequenos passos. Dá cada passo, comemore cada passo. É pequeno, mas comemore, porque você vai evoluindo. O importante é a gente iniciar esse processo de evolução e de crescimento, né? Emocional e em todas as áreas aí da nossa vida. Mas para a gente cuidar das outras áreas da vida, se a gente não tiver com o emocional bem, como eu vou cuidar, né, do meu profissional, da minha espiritualidade, né, do marido, dos filhos, da casa? A gente precisa estar bem. Então, primeiro em mim, depois através de mim. Então, mulher, reflita aí esse início de ano. Você tem dedicado, de fato, tempo para você?
Você tem sido a sua prioridade de verdade? Ou você está muito ocupada cuidando de tudo e de todos, está se deixando de lado? Está nesse abandono emocional. Traga essa clareza e vamos aí virar esse jogo. É possível, né? Eu sou um exemplo disso. É possível, não importa a situação que você esteja hoje. É possível, né? E de mão dada, juntas, a gente consegue ir mais longe. Estamos aqui para isso, para dar a mão para vocês, para a gente poder caminhar juntas e voar alto, voar longe, porque é isso que nós merecemos, mulheres. Um novo voo, uma nova oportunidade. E nós vamos, né? Esse ano 2026, eu, a Gi, a Cissa aqui já decidimos que nós vamos voar alto, né, meninas? Eu já sinto, Gival, eu já sinto o meu mover diferente, porque eu comecei o ano mudando mesmo a minha mentalidade. Eu estou com um novo olhar para a minha vida, no contexto, e eu estou percebendo que as mudanças estão vindo porque eu estou agindo diferente, né? Então, esse espaço aqui é muito poderoso, porque olha o poder que você falou, Val, o poder da mensagem, né? De escutar uma mensagem que gera um efeito, né? Puxa, vou mudar, não vou aceitar esse contexto aqui, né? Por que eu faço tudo que eu faço do jeito que eu faço, né? Eu vou olhar para dentro de mim, das minhas atitudes, se eu quero uma vida diferente, se eu quero um ano diferente, e eu planejei, às vezes você planejou, às vezes tem mulheres que são estrategistas aqui, né? Que elas fazem planos, só que no meio do caminho, elas se cansam, se sentem sobrecarregadas, né? E a gente fala aqui, né, Gival, de ferramentas de autoconhecimento, né? E pensando em ajudar nossas pacientes queridas, as mulheres que nos procuram, as mulheres que estão aqui com a gente, aquelas que assistem a nossas lives, aquelas que conhecem o poder da nossa mensagem, né? A gente iniciou esse ano com projetos maravilhosos, né? A gente está projetando para ir executando no decorrer do ano, né? Então, a gente acredita no poder do autoconhecimento. Porque é a partir do eu me identificar, o que precisa ser mudado, que eu vou agir. Eu gosto de uma frase do Carl Jung, que eu repito muitas das vezes, para que meus próprios ouvidos ouçam, né? Porque às vezes, quando profissional, a gente quer ajudar de todo jeito aquela paciente, ou aquela amiga querida que a gente tanto ama, né? Que ele fala assim, ninguém muda ninguém. O máximo que a gente pode é mudar nós mesmos, né? Com muito esforço. Né? Então, a gente não está falando de fórmula mágica. A gente não está falando de pó de pirim-pim-pim, que fala, né? A gente não está falando de varinha que vai ter o botão, vai acontecer. A gente fala de processo. A gente fala de uma mudança de olhar, né? Focando o interno, meu estado emocional, né? Será que eu tenho energia suficiente para dar conta disso aqui? Se eu não estou conseguindo, por que eu não estou conseguindo? Engraçado, a outra amiga tem o mesmo projeto que eu, está fazendo coisas lindas, por que será que eu não consigo? Né? Por que será que eu planejo e eu não consigo ir para frente? Né? E pensando nesse contexto, né, que muitas mulheres iniciam o ano assim, eu já iniciei muitas das vezes. Sabe o que é você falar assim, eu tenho um plano perfeito, só que ele foi frustrado? Né? Eu vou ler tantos livros, eu vou fazer tantos cursos, deixar curso pela metade, pagar, investir dinheiro e não conseguir. Vocês têm noção do que é isso, gente? Meu marido fala assim, você fez a gente perder dinheiro. Olha só, você quis tanto, a gente investiu e você não concluiu. Aconteceu. Aconteceu comigo várias vezes. Perder dinheiro, jogar no lixo, porque a minha energia não estava para aquele momento. E eu quis o impulso fazer. Só que eu não consegui dar conta e ir até o final, né? E o que vem depois? A frustração, né? O sentimento pior do mundo, né? Eu não sirvo para fazer nada. Olha só, nem conta disso eu dei, né? E isso tudo tem uma raiz, né? E pensando nisso, a gente elaborou aí nos nossos projetos, a gente senta para fazer projetos, a gente não está aqui aleatório, né? A gente largou nossos afazeres e sentou aqui, vamos fazer uma live. Não, a gente planejou estar aqui, né? Para trazer essa mensagem dentro de um workshop. Porque aqui na live é muito breve, ó. Já se passaram meia hora aqui, já foi, né? Técnicas, com ferramentas. No dia 22, meninas, me ajudem aí que a minha fase está aqui pré-menstrual. A gente dá uma me ajudem aqui. 22 agora, né? A gente está com o nosso workshop aberto, são vagas limitadas. Gente, a gente está falando de investimento, mas a gente preparou um conhecimento para entregar gratuitamente. Não é gratuito do nada, porque você vai investir o seu tempo. E o nosso tempo é muito precioso, é a coisa mais valiosa do mundo, né? A gente vai doar o nosso tempo para você,
E é importante que você também faça a sua doação, o seu tempo, no seu autoconhecimento, né? A gente vai trazer clareza através de ferramentas práticas, né? Quais são esses erros que você tem feito, repetido? E por que que eles acontecem? A gente vai aplicar ferramentas que vai te trazer clareza. Porque os meus erros podem não ser os mesmos da Val, pode ser não os mesmos da Gi. Só que cada uma tem o seu erro e esse erro pode estar te bloqueando no avançar aí dos seus projetos, ou até mesmo te impedindo de projetar, né? E só quando eu tenho clareza sobre isso é que eu consigo avançar, né? Então, a gente está preparando um projeto muito lindo para o dia 22, já está abertas as inscrições. A gente quer muito ajudar essas mulheres, porque a gente acredita que quando uma mulher ela é curada, ela cura em sua volta, né? Ela cura a sua casa. Essa mulher vai agir diferente com os filhos, como a gente falou no início, né? Foi a Val que vai agir. Ela vai trazer uma cura para a sociedade, porque ela vai criar filhos centrados, ela vai ser uma profissional mais centrada, né? Então, o poder da mulher, quando a gente olha na energia, da força feminina, nós somos biologicamente diferentes da energia masculina, né? Porém, nós temos também energia masculina. E o que acontece? Muitas mulheres estão com a energia masculina lá no alto. A gente não está falando da sexualidade da mulher. A gente está falando de uma energia interna, de equilíbrio, que está desequilibrada, né? Tem mulheres que nem têm noção de que elas são cíclicas. Elas acham, eu menstruo porque eu menstruo. Tem outras que falam assim, a minha história já acabou, já passou, já aconteceu, eu não quero olhar, né? A gente vai aplicar técnicas que vai fazer sim você olhar para essa história e encontrar. Talvez você está errando hoje, sem querer, inconsciente. Você nem sabe que é um erro que você está fazendo, né? Então, o conhecimento, a Gi falou, né? Como que é a frase que você falou, Gi, no início? Essa questão de que é melhor não saber, como que é? A ignorância é uma benção. Deixa eu ver A lema ignorância é uma brasileiro bênção, aqui. né? Cruz. Um jargão aí, né? Quando você tem Não. Conhecimento liberta. Vocês não estão é entendendo. libertador. É. Às vezes você está presa, cativa, por falta de conhecimento, mulher. Né? Às Uhum. vezes não é por falta de fé, é por falta de conhecimento, às vezes, sobre você mesmo, sobre o seu interior, sobre quem você é na sua identidade. Né? Não é porque você é uma preguiçosa, não é porque você não planeja, é porque falta um conhecimento que você precisa acessar sobre você mesma. Né? E essa mensagem tem transformado a minha vida. Gente, nos últimos 3 anos, 2 anos mais intensos, né? Esses últimos 2 anos, eu tenho me olhado de uma forma mais amorosa, como eu nunca tinha me visto na minha história, dos meus 46 anos que eu vou fazer, né? Nunca tinha. Eu estou na melhor fase da minha vida. O envelhecimento está batendo na minha porta, a gente sente o corpo assim um pouquinho mais pesado. A gente não é uma menininha de 20 anos, né? Mas eu falo, meu Deus, o conhecimento me liberta, me tira de lugares que não são meus, que eu estive décadas presa, né? E a Gi falou outra palavra poderosa, né? Como não falar dessa mensagem, né? Como não dizer que existe, né? Prisões emocionais, sim. Eu estive nesse lugar. Uma prisão emocional, de medo, de insegurança. A minha vida não andava, gente. Tudo que eu ia fazer, eu tinha muito medo. Hoje eu falo, eu preciso ter um pouquinho até de equilíbrio, né? Não precisa avançar tanto, né? Eu preciso ter um equilíbrio, né? Porque Ousadia foi de um polo a outro. Foi da medrosa para ousada. Não vai me paralisar. O medo não vai ter poder sobre a minha vida. Você viu, a Val tocou num tema, né? Que as mulheres que chegam pra gente chegam com essa. Sem saber reconhecer as próprias emoções, sem saber entender os próprios sentimentos, nomear. Então, você tá vendo quanto trabalho a gente tem para fazer? Porque enquanto existir uma mulher que não sabe reconhecer suas próprias emoções, não sabe gerir as suas emoções, né? Porque a gente não controla, mas a gente consegue dar gerência a elas, sabe? Esse é o papel da inteligência emocional. Nós conseguirmos identificar, nomear e gerir, né, as nossas próprias emoções da melhor maneira consciente, não deixar, sabe, como um barco desgovernado. Porque as emoções, quando elas vêm como um barco desgovernado, e se você não estiver muito centrada para, né, equilibrada para gerir ali da melhor maneira para o melhor resultado, né? Então, você não vai ser capaz de fazer isso. E aí vai ser dominada pela emoção, aquelas que
que tem a razão sequestrada pela emoção naquele momento de disparo ali dos hormônios da raiva, sei lá. Então a gente tem que dar uma respirada fundo, né? E falar em respirada fundo, quando semana passada, retrasada, que a gente foi lá no parque, né? A gente saiu do parque e eu fui pro hospital, né? Fazer companhia lá pra minha mãe. Eu cheguei lá e escutei a paciente do lado, do leito ao lado, reclamando, falando que estava com dor, né? E o filho dela disse: mãe, eu já te dei o remédio, né? Agora tem que esperar fazer o efeito. Aí eu dei aquela respirada funda, né? Eu falei, gente, pensei que mesmo coisa, eu não consigo fazer nada mais pela minha mãe, né? Que ela já estava em cuidados paliativos. Mas eu posso fazer alguma coisa por essa mulher? E aquela engolida, né? E fui lá, no leito dela, pedi licença, né? E perguntei se eu podia conduzir uma técnica de respiração com ela. E pedi para ela respirar, né? Para ela respirar. Então comecei a conduzir, né? Contar, contagem e tal, os comandos. E 5 minutos depois aquela mulher estava sem dor, sabe? Então, assim, o conhecimento que a gente tem das técnicas que a gente trabalha pode tirar a dor de alguém, pode tirar a pessoa do sofrimento, pode, sabe, tirar uma pessoa que levar esperança para alguém que já estava desesperançado. Então, depois a gente conversou bastante, falei de todas as coisas que já avançou nesse negócio de controle da dor e tudo mais, até de recuperar a saúde, né, de autocura. E aí, eu pensei comigo, gente, se eu ficar só lá naquele meu mundinho, né, se eu me fechar na minha dor, porque dói, né, gente? Eu vou deixar de cumprir um propósito que eu tenho comigo. Um propósito que eu tenho comigo que se eu posso ajudar uma outra pessoa a tirar a dor dela, por que eu não vou fazer? Onde fica, né? Onde fica um propósito maior que a gente tem com algo, né, algo além de nós? Porque não é sobre mim, gente. A minha dor é desse tamanho perto de tanta gente que sofre pelo mundo, sabe? Então, quando a gente trabalha as nossos conhecimentos e pode levar esses conhecimentos para outras pessoas e fazer com que outras pessoas entendam que elas não precisam viver no sofrimento, elas não precisam sofrer eternamente, porque a minha mãe estava nesse lugar de que acreditava que ela precisava sofrer, de que era, sabe, tipo, sei lá, um karma, sei lá. Então tem muita gente presa nesse lugar de que acredita que precisa sofrer, que precisa expiar seus pecados, não sei, aqui na Terra. E eu, por outro lado, sempre fui da crença de que aqui pode ser seu céu e pode ser seu inferno. E você que escolhe. Você vai escolher facilidade, alegria e glória, né, como é o lema de Axel, ou você vai escolher viver no inferno na Terra. Então, a cada minuto você pode escolher fazer novas escolhas. E isso as pessoas também não sabem. Então, isso eu também preciso falar. Você tem escolha toda hora, todo instante, né? Em Access Consciousness fala que a cada 10 segundos você está fazendo uma nova, pode fazer uma nova escolha. Inclusive o presente, né, trabalhado na neurociência, o presente são apenas 6 segundos. 6 segundos passados já são passados. Nossa. Não é mais o agora. Não é mais o agora. Então, o que eu posso fazer no agora? Cada novas escolhas que eu posso fazer agora para ter uma vida melhor, para conduzir minha vida de uma melhor maneira, entende? Então, essa mulher que se perdeu de si, que ela nem se achou ainda na própria identidade, é isso que eu desejo, que ela encontre. E é isso que a gente pode fazer. Conduzir técnicas para que ela identifique, realmente saiba quem ela é e firme na sua identidade, para que as ondas que vierem não derrubem, entende? A gente tem essa capacidade de ficar firme mesmo, conforme mesmo nos maremotos. E aí,
Quantas mulheres a gente ainda tem que usar? Que a gente tem que contar, a gente tem que levar esse conhecimento. É milhares. Sim. É verdade, Gi. Mais uma vez acolhemos a sua dor aqui, viu? A gente pôde sentir, né, aí a sua emoção neste momento. E você tem sido inspiração para mim, para a Cícera, e o meu desejo aqui é que você seja inspiração para essas mulheres que estão aqui ouvindo, né, a tua história e que elas possam se inspirar nisso. Mesmo em meia dor, eu existo, né, eu vou buscar força e eu vou buscar superar, né, este momento. Agora, a Cícera falou uma coisa muito interessante, que eu vivi isso também. Quando eu estava ali naquele fundo do poço, onde minha vida estava estagnada, a questão da fé. Eu fiquei muito frustrada por causa da fé, porque eu sempre fui uma mulher de fé e de oração. E aí na minha cabeça, porque eu não tinha conhecimento, eu achava, porque, gente, eu estou orando, eu estou fazendo e as coisas não acontecem, por que não acontece? Comecei a ficar frustrada porque as coisas não aconteciam. Só que naquela época eu não tinha conhecimento e não entendia, né? Que o poder está em mim, a força já está em mim, tudo já está em mim. E eu precisava saber disso para poder resolver. Então, o interno, tudo começa no seu interno, para depois você ver o resultado no externo. E eu era uma mulher que eu reclamava muito, né? Estava no fundo do poço. Então, é até normal, né, pra gente, quando você não tem um conhecimento, você reclamar. Eu murmurava demais. Depois que eu fui entender que a minha reclamação, a minha murmuração é que estava me afundando mais. E aí, a fé, ela é essencial. Só que só a fé, muitas vezes, não basta, como foi o meu caso. Vamos dar um exemplo aqui. Deus já fez tudo. Já está tudo pronto. Ele já entregou para a gente tudo. Nós temos um poder dentro de nós. Poder de cura, poder de renovação, poder de ressignificar. Nós já temos, ele já entregou. Sabe, nós mães, sabe assim, quando a gente faz lá a comida com tanto amor, com tanto carinho, e ainda vai lá e coloca a comida do filho no prato? Deus faz isso. Ele já fez tudo, ele já fez a comida, ele já colocou a comidinha no seu prato. Você só precisa sentar à mesa e degustar o que Deus já preparou para você. É simples assim. Só que naquela época eu não conseguia entender isso. Já está aqui nas suas mãos. Senta à mesa. Degusta o que Deus já preparou para você. Então, eu vivi isso. Por isso, a importância da gente ter essa clareza. Será que eu estou reclamando demais? Será que eu estou focada demais no que eu não tenho ainda? No negativo? Porque tudo é energia. E a minha energia naquela época estava no negativo, no que eu não tinha, porque eu não conseguia, porque eu não era capaz, porque eu era burra, porque nada que eu fazia era bom. Olha a energia. Isso é energia muito baixa, você não consegue evoluir numa energia dessa. Foi o que eu vivi, eu estava numa bolha, onde eu mesmo me coloquei naquela bolha. Eu mesma. Deus não tinha culpa disso. Muitas vezes até achei, falei, mas ele não faz nada, ele tem tanto poder, ele não faz nada para mim. Não é que ele não faz, ele já fez. Quando a gente entende isso, a vida muda. Ele já fez, está tudo pronto. O que eu preciso fazer para acessar? Qual é o passo que eu preciso dar para mim acessar o que já está pronto? Porque já é meu. Né? Nós somos, né, princesinhas do papai, já está pronto. Então, mulher, se posicione. Se posicione. E olhe ao seu redor. Veja que já está tudo pronto. Qual é o passo que você precisa dar? Muitas vezes, como eu falei, a comida já está no prato. Você só precisa levar a boca. Né? Muitas vezes está na tua frente. Só que você não está levando o alimento no lugar certo, da maneira certa. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar. Abra tua mente, olha aí ao teu redor e veja qual é o passo que você precisa dar hoje para mudar a tua vida, para dar essa virada, para você sair, né, desse fundo do poço como eu estava. Pensa, reflita, o que você precisa fazer hoje para sair dessa situação? E, como nós já falamos aqui, é decisão. Decida. Decida, eu vou viver um ano novo, eu vou viver um ano extraordinário, abençoado, próspero, cheio de realizações. Nós já decidimos isso aqui. E a importância também, né, da gente estar nessa energia. Nós três aqui estamos nessa mesma energia, nessa mesma consciência, nessa mesma clareza e confiança. Você, mulher que está aqui com a gente, você vai sentir, vai se apropriar também dessa energia. Vai chegar até você. Né? Então, é importante quando a gente está nessa energia ruim ou com pensamentos ruins como eu estava, a gente se associar, né? Grudar em pessoas que têm
essa energia boa e que pode nos ajudar, que pode nos tirar daquele fundo do poço. Porque sozinha é difícil. Mas quando você acha uma pessoa que tem uma energia, que já está no caminho e que já sabe a direção, fica muito mais fácil. Então, não pare de perder tempo, né? Esse ano de 2026, eu vejo que é um ano para a gente não perder tempo. Parar de ficar alienado, perdendo tempo com coisas que não constrói, que não traz crescimento para a gente. E focar, de fato, em coisas construtivas. Sabe, em conhecimento, em algo que vai trazer um crescimento para a minha vida em 2026. 2026 não é um ano de brincar, não é um ano de ficar vendo as coisas acontecer, é um ano de realizar, é um ano de fazer. E você é a realizadora. Você vai fazer, você vai construir, mulher. E estamos aqui, de mão dada com você. Venha conosco, a Cícera já falou, né, do nosso workshop. Participe. Você vê, já está pronto. É que nem a analogia que tem. Já está pronto, o prato já está pronto. Você só precisa ir lá, fazer seu cadastro e dedicar o teu tempo para participar. Muitas vezes esse passo que você não está dando, mas que pode mudar a tua vida. Abrir uma chave, sabe como foi comigo, abrir tua consciência. Então se permita, fica aqui o convite. Tem o link, né? Chama eu, chama uma das meninas, pede o link. Nós também estamos colocando também direto no status, na bio. Tem também. Vai lá, dá esse passo agora, vai lá e faça a tua inscrição. E já decida, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Né, meninas? Perfeito, Val. Meninas, ó, deixa eu falar. Semana que vem já, quinta-feira, né, à noite. E a gente vai explicar por que você, né, a Val falou, decida. E realmente, às vezes, tem mulher que chega decidida. E aí ela pega e depois esmorece. Ou senão, ela se sente mal porque ela não conseguiu sustentar essa decisão. E a gente, nesse workshop, vai explicar para você, neurologicamente, por que você não sustenta essa decisão. Por que você decide, faz, né, aquela decisão inicial e não consegue sustentar. E vamos ensinar você como sair desse lugar. De todo ano as mesmas promessas, né, mesmas decisões de ano novo e você patina e não sai do lugar. E também, em fevereiro, dia 5 de fevereiro, vamos iniciar o grupo terapêutico. Então você, mulher, que quer fazer terapia em grupo, que quer entender mais de você, conhecer mais essas técnicas que podem tirar você da estagnação e levar você de um lugar que você não estava conseguindo sair para onde você quer chegar, você pode participar com a gente desse grupo terapêutico e começar a ver a sua vida andar, né? Não é um processo sem data para terminar, são 7 sessões, né? Para você sentir mesmo, vivenciar o método TPM na sua vida. Então, é um convite para vocês participarem com a gente do workshop na próxima semana e 5 de fevereiro iniciar no grupo terapêutico. Estamos aguardando vocês. Maravilha, será um prazer muito grande, né, meninas? A gente poder pegar na mão de outras mulheres, sentar juntos, né? E olhar aí juntas, né? Para esse momento e ver as oportunidades que estão às nossas portas, né? Batendo aí, você ainda não viu, né? Tem um ditado no Nordeste, na minha terra, que eu vejo pessoa falar muito, fala assim, que o costume mata o corpo. Algo assim, vocês já ouviram falar disso? Desse ditado popular? É nordestino. Fala assim, que o costume mata o corpo. Você está acostumado a fazer uma coisa do mesmo jeito. E não aconteceu nada na primeira vez, né? Você sobreviveu. É isso que acontece. Às vezes você está repetindo uma coisa, você está só sobrevivendo. Experimenta o novo. Novas experiências geram novos sentimentos, novas emoções, e aí você vai para um novo nível de conhecimento. Porque você se permitiu sentir o novo, né? O novo, gente. Exato. Não é um calendário novo, é eu pensar novo, diferente, um novo pensamento vir na minha mente, né? É eu novo, né? Eu nova. Né? Eu nova. Que tenho que abrir, né? Por que eu penso assim desse jeito? Vamos pensar algo novo. Minha paciente falou essa semana, falou assim, eu não consigo pensar que algo vai dar bom, Cícera. É uma jovem, né? Ela fala nessa linguagem, né? Dá tudo ruim, porque eu nem começo a fazer, porque eu já sei que vai dar ruim. Eu falei assim, mas vamos pensar nesse pensamento que você está pensando? Você está pensando que algo vai dar ruim, porque você está alimentando isso. Tem um versículo bíblico muito que eu gosto, Val, não sei se você vai lembrar. É Provérbios, não lembro o número. Fala assim, que assim como a gente imagina na nossa mente, assim vai acontecer. Da mesma forma.
Não é poderoso? Gente, é comprovado cientificamente. A gente não está falando coisas, nossa, que a gente inventou aqui. A ciência diz isso, né? E tudo Só está pesquisar conectado. aí, se você, mulher, se quiser pesquisar aí o que a Cícera está falando, coloca aí no sua inteligência artificial, viés cognitivo. É isso Olha, mesmo. as Viés mulheres vão ficar cognitivo, coloca aí. aqui, ó, de sugestão, né? É isso aí, né? A gente tem um poder criativo na nossa mente e a gente pode direcionar, né, com novos pensamentos. Não é porque um pensamento veio na sua mente que você vai deixar ele ali. Você tem o poder. A Val falou, né, que nós somos criadas já com tudo que a gente precisa. Tudo tá em nós, né? A gente só precisa Banquete acessar. servido. E já é precioso dentro de nós. Eu falo, meu Deus, quanto tempo que eu fiquei achando que era lá fora que eu tinha que ser validada. É eu que tenho que validar primeiro. Não é ninguém que tem que validar a minha história. É eu que tenho que validar o meu potencial, quem eu sou, a minha beleza, o meu emocional, o meu físico. Tudo em você. Primeiro você tem que se validar, né? Olha o seu pensamento. Eu quero que você reflita aí. Camila, seja bem-vinda. Que prazer ter você aqui. Camila Brenda. Maravilhosa. Olha os pensamentos. Vigia os seus pensamentos. O que você tem pensado sobre o seu dia? Você acorda de manhã falando assim, esse dia vai ser péssimo. Aí imagina como você fechou esse dia. Péssimo. Você pensou que seria péssimo. Aí o pensamento tomou raiz, veio nas atitudes, veio na emoção, aí veio a tristeza. Como esse dia vai ser produtivo, feliz, abençoado, né? Começa pensando diferente. Eu acordei, que dia lindo, que céu maravilhoso, que vida que eu tenho. Tem gente que não tem, nem acordou hoje, né? Olha a minha família, né? E elege prioridades, né? Essa diquinha básica que eu quero fechar aqui a nossa live de hoje, que o nosso tempo já foi, né, meninas? E esteja com a gente para você ver o que a gente está falando, porque você vai ver pessoas dando depoimento sobre isso, para você sentir, ver, ouvir e sentir, né? Nossas emoções estão ligadas nisso, no que a gente ouve, no que a gente vê, né? E aí vai tomando sentimentos camada dentro de nós. Então, vigia tudo isso. Eu quero te convidar para o workshop, né? A gente vai te mostrar. Não é que te abrir o seu olho assim, uma lupa para você, não. É você se permitir enxergar. Se você não se permitir enxergar, você não vai ver mesmo, né? Quais são os erros que estão te limitando? A gente vai aplicar essas ferramentas, você vai ter ali a sua clareza, e aí, com certeza, eu tenho certeza que o conhecimento vai te tirar desse lugar que você está, né? É impossível Sim, você será não ser online, viu, gente? online, verdade. A gente falou, Online, esqueceu todo mundo pode de... participar. Sim. Vai ser um prazer imenso a gente ver ali o seu rostinho na tela, saber que você está investindo no seu autoconhecimento, na sua vida, né? Que o ano está começando, não deixa passar sem você ter esse autoconhecimento. Porque não importa o que você faça, se você não souber o que você está fazendo, quais são os objetivos, né, os problemas vão cair. A gente não promete fórmula mágica porque a gente não tem, né? Problema vai ter, dificuldade vai ter, só que aqui mudado, totalmente diferente, né? Tem uma coisa importante, né, Cícera? Que é deixar claro, né? A gente poderia estar cobrando, né, esse workshop, porque ele é muito rico. Porque muitas vezes as pessoas não valorizam o gratuito, mas se vocês soubessem o que está, as ferramentas que estão lá dentro, o que nós vamos compartilhar, é muito rico. Poderia ser cobrado, mas nós decidimos não cobrar justamente por isso, para não ser uma barreira para você não vir. Tiramos a barreira do valor, né, de ser pago. Então tá livre. Basta você fazer o seu cadastro e reservar o teu tempo. Porque nós estamos reservando o nosso, nós já estamos estudando, já estamos preparando, né? Fazemos reuniões direto para poder alinhar tudo isso. Nosso tempo já está aqui, nós estamos nos doando. Então, decida, venha com a gente, né? Quero deixar minha última mensagem aqui para você, mulher. É decisão e alinhamento. Venha, dê a mão para nós, venha junta, prepare, reserve esse tempo para você. Não é para nós, é para você. Que uma palavra, uma mensagem pode aí transformar a sua vida, como transformou a minha, tá bom? Quero agradecer aqui as meninas, mais um dia aqui nós juntas aqui nessa live, muito bom estar com vocês, meninas, e que quem está aqui nos vendo possa aí aplicar, né, tudo que nós falamos aqui. Gratidão, Val, pela sua luta, suas partilhas aí com a gente. Seguimos juntas, né, Gi? Porque juntas a gente acredita que somos mais fortes, a gente consegue chegar ainda mais longe. A gente acredita no poder dessa mensagem.
Então, gratidão à minha amiga Gi, a nossa amiga Gi, né, pela presença, mesmo com dor ainda, né, na alma, tá aqui com a gente. É uma preciosidade, né? Eu já ganhei o meu dia aqui, já me acrescentou, agregou muito essa live na minha vida, só de ver a minha amiga aqui, né, na tela firme aí. Então, é um presente para mim nesse dia, viu? E Firme fica a igual nossa gelatina, Metô. você não tá Mas tô negando que tá aqui. doendo, né? Assim Ela não mesmo, tá tá certo. negando que tá doendo, né? Não tá negando que tá frágil, mas É, ela não se entregou, né? Então, isso é sim, maravilhoso. É outra coisa que eu quero frisar também, né, meninas? Tá acabando nosso tempinho. Compartilhe também. Às vezes pode ser que o horário não bata para você. Pode acontecer isso também. Por mais que a gente planejou o horário. É 19h30 ou 19 dias? Eu tô perdida no horário. A 19 nosso workshop? workshop, 19h30. Às 19h30, né? Às vezes está chegando do trabalho, não vai conseguir, partilha com alguém que vai poder, que você sabe que Sim, está ali com a vida estagnada, que você vê que tá repetindo os traços todos os anos, ó, de novo, o comportamento não mudou. O curso vai ser igual, né? sim. Partilha com uma amiga. Ah, eu não consigo dessa vez. A gente tem grupo terapêutico futuro, né? Que vai acontecer logo no próximo mês também. Encontros presenciais a gente tem agendados aí. A gente tem uma programação para o ano aí. A nossa primeiro trimestre já está fechado aí, né? Já está aqui no forno, tudo aquecido, né? A gente só quer segurar E na hoje sua tem mão. salinha, hein? Verdade, bem frisado, Gi. Salinha de acolhimento. Gente, é muito precioso. Eu costumo dizer que se eu tivesse essas oportunidades há uns 2, 3 anos atrás, a minha vida seria outra. Eu já tinha enxergado coisas que eu Não precisava é? entender, né? E já tinha decorado muitos voos, mas tudo é no seu tempo, né? Então vai ser um Sim. prazer ter vocês na salinha, nos Aproveitem a grupos. oportunidade da salinha para estar com a gente e liberar, né, suas emoções ali conosco. Verdade, Gi. Gratidão, menina. Gratidão, gratidão. Deus abençoe vocês. Comentem, curtam essa live, encaminhem, né? Faça validar aqui, né, nessa mensagem, né? Na vida de outras mulheres também, encaminhando para uma amiga querida, né? Vou tentar deixar gravado aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Desejo que vocês, minhas amigas, tenham uma manhã Obrigada. linda, abençoada. Até mais tarde, Gival. E aguardamos por essas Até. mulheres Tchau, também. meninas. Tchau. Beijo, meninas. Até mais. Tô me agarrando nessa música esses dias. Forte. Tô me segurando. Bom dia, Maria Olá, minha cunhada Luciana. entrando aí, ó. Depois Maria veja a Luciana, live, essa cunhada? Lúcia. Ah, legal. Bem-vinda. É sobre isso. Um Gratidão. beijo. Tchau.